Aqui é a professora Ana Lúcia. O objetivo desse vídeo é iniciar uma série de vídeos em que pretendo abordar alguns erros muito comuns que noto que muitos alunos cometem na resolução de exercícios. Então eu pretendo esclarecer por que são erros e explicar a maneira correta de fazer. O primeiro erro é acreditar que matemática é decoreba. É claro que existem muitas coisas na matemática que precisamos memorizar, como definições, mas a matemática é muito mais do que isso. Na matemática, tudo tem um porquê. Poucas coisas são inventadas, como as definições e as notações. O resto é tudo decorrência, tudo tem um caminho lógico e um sentido de por que é feito daquele jeito. Se a gente tentar entender o porquê, é muito mais fácil do que decorar e até muito mais divertido e bonito. Garanto para vocês que tem muita utilidade e beleza na matemática, e que quanto mais a gente entende, mais a gente consegue ver isso. Se a gente somente decorar alguma coisa, é muito mais fácil cometer erros e também esquecer. Se a gente entende, ou pelo menos tem uma noção do que está sendo feito, é muito mais fácil. Reforço que existem algumas coisas que precisamos decorar, como as definições e notações. E existem muitas outras que também vale a pena, como algumas fórmulas e propriedades. Mas quanto mais a gente tentar entender e não apenas decorar, mais fácil ficará. Após esse papo inicial, vamos discutir um erro muito comum. Dê uma olhada nessa expressão. É tentador cortar esse x do numerador com o x do denominador, não é mesmo? Fazer desse jeito está completamente errado, porque o x do numerador não está em evidência, e quando cortamos o x do numerador com o x do denominador, não levamos em conta que o 10 também estava dividido por x. Vamos olhar com números. Suponhamos que x fosse igual a 5. Nesse caso, teríamos 5 mais 10 igual a 15, dividido por 5 igual a 3. Se tivéssemos cortado 5, o resultado seria 11, como quando cortamos o x, o que é muito diferente de 3. Vamos olhar novamente, testando agora com um número negativo. Suponhamos que o x fosse igual a menos 2. Nesse caso, teríamos menos 2 mais 10 igual a 8, dividido por menos 2 igual a menos 4. Se tivéssemos cortado menos 2, o resultado seria 11, como quando cortamos o x, o que é muito diferente de menos 4. E aqui aproveito para dar uma dica. Quando vocês estão trabalhando com uma expressão e estão em dúvida se podem fazer de determinada maneira ou não, façam um pequeno rascunho, usando números no lugar das variáveis ou incógnitas. Muitas vezes isso nos ajuda a perceber se estamos no caminho correto ou não. Mas saliento que se o teste der certo, isso não é uma prova de que daria certo para qualquer número, é apenas uma indicação que podemos estar no caminho certo. Por isso, vale a pena fazer mais do que um teste e usar números negativos, positivos, inteiros, não inteiros. Vou tocar nesse assunto novamente no final desse vídeo. Voltando à expressão do exemplo 1, um outro argumento que podemos usar para justificar que cortar x com x está errado é entendendo que quando escrevemos x mais 10 no numerador da fração e x no denominador, o que estamos escrevendo é que x mais 10 está sendo dividido por x. Portanto, temos esses parênteses embutidos, dizendo que a soma está tendo prioridade antes da divisão. Mas o que podemos fazer com essa expressão? Tem alguma maneira de simplificar mais do que isso? Bom, ela já está bem simples, mas se quisermos, também podemos escrevê-la como uma soma de frações. Aí ficamos com o x dividido por x mais 10 dividido por x, e então podemos calcular a divisão de x por x, que dá 1, e somar com 10 sobre x. Observe que se usarmos esse formato da expressão para x igual a 5, obtemos novamente o resultado 3. Deixo para vocês fazerem também o teste com o x igual a menos 2. Já exploramos bastante o exemplo 1. Vamos agora para uma expressão um pouquinho mais complexa. Deem uma olhada nessa expressão da tela e pensem como vocês simplificariam. Poderíamos pensar em cortar o x com o x, fazendo o mesmo tipo de erro com que começamos a explorar o exemplo 1, que foi não considerar que tudo está sendo dividido por x, ou seja, o x ao quadrado também estava dividido por x. Ou poderíamos pensar em cortar o quadrado do x do numerador com o x do denominador. Aí ficaríamos com x mais 10x e o resultado final de 11x, novamente o mesmo tipo de erro. Cancelar o denominador com apenas um termo, não levar em consideração que os outros termos também estão divididos por x.
Mas o que poderíamos fazer aqui para simplificar essa expressão? Existem mais do que um caminho correto nesse caso. Poderíamos abrir a nossa expressão original em uma soma de frações, e aí fazer a simplificação em cada fração, ficando com x mais 10. Ou podemos colocar o x em evidência no numerador, já que ele é um fator comum aos dois termos que estão no numerador. Colocando x em evidência, dividimos x ao quadrado por x, que dá x. Dividimos 10x por x, que dá 10. E agora que temos o x em evidência, podemos cancelar com o x do denominador, e o resultado é x mais 10. Observe que esses dois caminhos corretos nos levaram ao mesmo resultado, x mais 10. Mais um exemplo no mesmo estilo. Como podemos simplificar aqui? Então, vocês já estão pegando o jeito de perceberam que cortar o x ao quadrado com o x ao quadrado não é o caminho correto? Seria o erro de desconsiderar que o 10x também está dividido pelo x ao quadrado. Não dá para colocar x ao quadrado em evidência no numerador, já que nem todos os termos têm x ao quadrado. Mas dá para colocar x, como está feito aqui. Dividindo x ao quadrado por x dá x e dividindo 10x por x dá 10. Daí simplificamos o x em evidência com 1x do denominador e temos a expressão x mais 10 dividido por x. Já tínhamos uma expressão bem simples, mas se quisermos, podemos separar o x mais 10 sobre x em uma soma de frações e dividir x por x, ficando com a expressão final 1 mais 10 sobre x. Outro caminho correto que tínhamos nesse caso era separar a expressão numa soma de frações e aí simplificar. Observe que temos o mesmo resultado. Bom, antes do exercício que vai finalizar esse vídeo, eu quero cumprir a promessa de explicar um pouco melhor a ideia de usarmos números como exemplos para testar a resolução de uma expressão. Suponhamos que temos a seguinte hipótese: não existem pássaros verdes. Podemos citar centenas de exemplos. Sabiá, andorinha, quero-quero são pássaros e não são verdes. Mas esses exemplos não provam a hipótese, apenas parecem indicar que estamos indo na direção certa. Porém, basta um contra-exemplo, como papagaio, para derrubar a hipótese. Ou seja, exemplos não provam hipóteses, mas contra-exemplos derrubam. A mesma coisa acontece com as expressões matemáticas. Pense um pouco nisso. Para finalizar, um exercício. Pare o vídeo e simplifique essa expressão. Aqui está a resposta correta para você conferir. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado.